Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui iniciando a semana com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E no final de semana, então, tivemos a última rodada do Brasileirão e, como era de se esperar, cheia de emoção, né? O Santo Abelão veio então para salvar o Inter do rebaixamento, né? Já o Grêmio não conseguiu a vaga para a Libertadores, mas garantiu presença então na Sul-Americana e fora de casa com vitória. O Juventude, então, a gente já sabia que estava rebaixado, né? E nessa semana, então, vamos ter o primeiro jogo da decisão do nosso citadino de futsal da primeira divisão. Começando então com o Inter, né, que tinha uma missão praticamente impossível, né? Eu mesmo não acreditava muito que o Inter ia conseguir escapar desse rebaixamento, até pelas atuações que vinha tendo, né? Mas o Abelão veio aí então e conseguiu o que parecia praticamente impossível, né? O Inter conquistou ali uma excelente vitória diante do Bragantino, né? E ajudado pelos resultados paralelos, conseguiu então escapar do rebaixamento, né? O Inter até não fez um grande jogo contra o Bragantino, né? Primeiro tempo ali foi bem complicado, mas veio o segundo tempo e o Inter conseguiu então aproveitar as oportunidades que teve, né? O que não vinha acontecendo. Quando o Santos, por exemplo, o Inter teve várias oportunidades, né? Jogou bem, jogou uma partida muito boa, mas não conseguiu a vitória. E dessa vez contra o Bragantino, não, ciente de que precisava muito do resultado, então conseguiu ali converter as chances de gol que teve, né? E ajudado então pelos resultados paralelos, né? Tinha de 3 resultados ali, precisava de 2, né? E foi beneficiado, então. E para mim, o que era o mais difícil era o Inter fazer a parte dele em casa. E o Abelão, então, conseguiu motivar a equipe ali, conseguiu reverter uma situação de total desânimo no vestiário, né? Conseguiu fazer o time jogar. Jogadores que antes eram os mesmos, né? Que vinham jogando ali com os, os Dias, né? Ramon Dias e Emiliano Dias, né, os treinadores anteriores, os mesmos jogadores, mas que não vinham tendo um rendimento bom. Dessa vez, não, com o técnico Abelão ali à beira do gramado, né, e toda a sua história com o Inter, né, toda a sua ligação, veio para o Inter, então, nessas duas partidas finais aí, assumiu um risco que nem precisava, né, mas sem receber salários de treinador, né, foi ali à beira do gramado e conseguiu reverter, né, a situação crítica que o Inter passava, né? Conseguiu então salvar o Inter desse rebaixamento, né? E agora então a situação também não é das melhores para o ano que vem, né? Pelo que a gente vê aí. Claro, agora o momento é de festejar então a permanência nessa primeira divisão, mas mesmo assim é de preocupação para 2026, né? A gente sabe que apesar de tudo vai ser um ano difícil até porque o Inter não tem tantos recursos financeiros aí, então vai ter que usar de criatividade aí, porque muito provável 70, 80% desse elenco atual aí, o Inter acho que vai ter que dispensar, né? Então vai ter que acertar e muito nas contratações, né? O que não conseguiu aí nesse ano de 2025, né? As contratações aí não foram nada boas, não foram acertos, né? E vai ter que rever isso aí então para o ano que vem, né? Vai ter que acertar e com menos recursos ainda do que teve em 2025. Então tem que ser 100% de acerto. Senão, é muito provável que a história de 2025 vá se repetir, né? Mas vamos ver então agora o que acontece com o Inter, né? Agora é férias aí, então descansar e se preparar para a próxima temporada. E a torcida do Inter, é claro, tem muito a agradecer aí então ao técnico Abel Braga, né? Que, volto a repetir, assumiu um compromisso aí que ele não precisava, né? Mas por amor ao Inter, então, resolveu voltar e ajudar, né? E conseguiu, então, marcando mais uma vez o seu nome na história do Inter, né? Realmente é o melhor treinador que o Inter já teve, né? Fala-se muito agora em uma estátua, né? Realmente, por tudo que fez pelo Inter, sem dúvida nenhuma, é uma homenagem mais do que merecida, né? E o Grêmio, meus amigos, o Grêmio, então, jogando fora de casa aí, conseguiu uma vitória
contra o Lanterna e já rebaixado Sport, né? O que já era mais do que esperado, né? O Grêmio então não conseguiu a classificação para a Libertadores, mas vai disputar a Sul-Americana e também já havia escapado já de qualquer risco de rebaixamento nas rodadas passadas, né? Mas finaliza essa temporada aí com um bom segundo semestre. Agora, o primeiro semestre foi bem complicado para o Grêmio também, né? A temporada se desenhava ali ser bem complicada, né? Mas a diretoria então agiu bem ali na janela de contratações, acertou muito bem nas escolhas, né? Principalmente o Arthur, né? Que deu um outro nível ali no meio de campo do Grêmio, né? Que não vinha nada bem, mas com o Arthur ali a situação se mudou completamente, né? O Carlos Vinícius no ataque também acabou resolvendo um problema de gols, né? Enquanto esteve em campo aí, uma média de quase um gol por partida, né? Extraordinário isso aí. Uma média, sem dúvida, muito marcante, né? Para um jogador que não era quase conhecido aí do Brasil, né? Um atacante aí que não tinha muita referência aí, mas que veio e resolveu a situação, né? Já que o Bright White tinha se machucado, né? Então foram as escolhas aí muito bem acertadas da diretoria do Grêmio. Não fosse isso, certamente o Grêmio não estaria numa situação muito diferente do que passou o Inter, né? Pelo elenco que tinha e pelo rendimento que vinha tendo, a situação realmente também era bem preocupante. Mas mérito aí da diretoria que agiu bem nas contratações e deu um outro ânimo para a equipe do Grêmio, né? Agora para a temporada 2026 também, né? Importante aí seria manter o Arthur aí no time, né? Parece que tem contrato então só até o meio do ano que vem. Seria importante já tentar permanecer esse jogador aí no clube, né? Que realmente é importante ali naquele setor. Pelo que vem jogando, merece até vaga na seleção brasileira, né? Jogador que realmente é diferenciado e fez muita diferença ali na setor de meio campo do Grêmio, né? E hoje, meus amigos, teremos rodada aí pelo nosso Citadino de Futsal da Série Ouro. Primeiro jogo da final, é decisão. A partir de agora são 2 jogos decisivos. O primeiro, então, acontece hoje à noite no ginásio da Santa Marta. Bola 8, R7 e galera da Estevão. Como eu disse anteriormente, né? A equipe do Bola 8 aí, pela campanha que vem realizando, né? Por todo o seu histórico aí, de vitórias no Citadino da primeira divisão, tem lá um certo favoritismo sim para essa grande final, né? Mas a gente sabe que só isso não ganha jogo, né? O galera da Estevão também não chegou nessa final aí por acaso, né? Tem bons jogadores ali no elenco e certamente vai lutar muito pela essa conquista do título, né? Chega aí então pela primeira vez na final do Citadino da primeira divisão, né? Coisa que já é corriqueira aí para o Bola 8, né? Mas a expectativa aí realmente é de um grande jogo. A gente sabe que o Bola 8 tem um elenco muito forte, né? Mas o galera da Estevão ali também tem jogadores aí que já mostraram capacidade e que tem condições de decidir um jogo, né? Então são atrativos aí que indicam que vamos ter um grande duelo. Na verdade, 2 grandes duelos, né? Esperamos aí que sejam realmente 2 bons jogos aí, sem nenhuma contratempo aí, nenhuma confusão, nem nada, né? Realmente só futebol, que os 2 times aí queiram realmente lutar pela essa conquista do título aí, jogando futsal, né? Essa é a nossa expectativa aí para 2 grandes duelos. E quem puder comparecer aí ao ginásio Santa Marta e acompanhar esses 2 grandes jogos aí, certamente vai ser brindado com um bom espetáculo. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.